Não como eu consigo utilizar na clínica. Né? Porque assim, o tempo lógico, ele no consultório, ele está associado à intervenção de, por exemplo, o encerramento da sessão, o apontamento de uma questão para fazer uma escansão, que a gente chama uma batida, para que isso equivoque, perturbe o paciente de algum modo, né? Eu tentava trabalhar em tempo lógico pensando que havia o tempo do paciente ali. Então eu me conduzia de acordo com um certo tempo do paciente. Agora, o tempo do paciente. Sim, agora eu não conseguia fazer determinados tipos de intervenção no contexto que eu estava. Porque, por exemplo, atendendo no hospital, a gente tinha um espaço para atender tanto na internação, a gente fazia visitas na internação, e a gente atendia também no ambulatório, né? Então eu conseguia... talvez no ambulatório, trabalhar um pouco mais com essa noção de tempo lógico. Ah, tá. Você conseguiu, então? Sim, só que não da forma como eu faço no consultório, porque o tempo lógico, ao meu ver, assim, ele implica o processo de um tratamento em questão ali. Eu consegui utilizá-lo, porque o tempo lógico não é a intervenção, o tempo lógico é a compreensão de que os processos do sujeito se manifestam para além do tempo do relógio. Isso é a base. Tempo lógico, ou seja, que para ele alcançar um determinado, isso pega no teórico, né? Assim, o texto do Lacan, o tempo lógico é a seção da certeza antecipada. Esse é o texto para entender o tempo lógico. Assim. O tempo lógico é o fato de que eu consigo alcançar uma certa verdade sobre mim em função do movimento do outro, sem que eu precise ficar pensando ali 1 hora, 2 horas no tempo do relógio. Então, às vezes, o paciente está falando algo, a gente faz algum apontamento, aquilo já é suficiente para ele alcançar algo e pronto, você não precisa ficar ali mais 20 minutos segurando ele no atendimento, do tipo, a hora é o que vai fazer a gente descobrir. Não, a verdade não está na hora, a verdade está na manifestação dos processos inconscientes. Isso é o tempo lógico. Aí sim, no consultório, a gente consegue intervir com o tempo lógico a partir, por exemplo, dos cortes de sessão. Agora, no espaço onde eu estava na internação, onde eu estava, né, assim, atendendo uma família num grupo, ou fazendo uma visita domiciliar na unidade de saúde, eu não conseguia fazer do tipo assim, eu tô aqui, então você falou isso, agora eu vou embora. Não tem como, né? Entendeu? Isso... Não, mas acho que assim, essa pergunta se deu assim, na questão ambulatorial mesmo. Sim, então, eu consegui pensar no sentido do tempo do sujeito que estava ali. E aí eu conseguia manejar isso com a equipe, por exemplo... De um momento que eu via que era fundamental diante de uma paciente que estava indo a óbito, né, inclusive ela faleceu no dia seguinte, o filho dela, que ela tinha um conflito com esse filho, e esse filho com ela também, né, assim, chega querendo fazer a visita, e eu estou ali tentando fazer com que alguma coisa se coloque na relação deles dois. E aí, no momento que ela não queria, ela não gosta, ela não aceita, ela não topa, ela grita, ela reclama, ela manda ele embora, ela fala, né, e ele insistindo para que ela insista com o tratamento, para que ela se resolva, para que ela fique bem. Isso cria rebuliço, isso cria mal-estar no ambiente inteiro. A gente tem 4 pessoas, outros 3 pacientes, 4 com ela, 3 outros pacientes no mesmo lugar. As pessoas escutam e vem técnico de enfermagem tentando entender o que está acontecendo. E aí eu estava ali como aquele que faz com que os momentos importantes tenham que acontecer. Era essa a função que eu me colocava, né? E aí a enfermeira vinha e falava assim, calma, eu dou conta de aguentar o tranco, eu me responsabilizo. E aí nesse dia, ele insistindo com ela, e ela falou uma das frases para mim, isso foi um caso que para mim marcou muito, ela falou uma das frases mais poderosas que eu já escutei, assim, ela virou pro filho e falou assim, você tem que entender que a maior prova de amor é você deixar o outro partir. Nossa, que forte. E ela só conseguiu falar isso porque ela entendeu que alguma coisa também tinha que se colocar ali. Era o filho dela que estava insistindo com ela. Ela só queria recusá-lo. Então, eu entendo isso como acolher a questão desse tempo. Sabe, assim... Um dia uma estagiária que a gente estava lá na época me perguntou assim, por que você fica até o último momento, né? A pessoa faleceu, você já acompanha a família, você fica até o último momento, você acompanha a família até esqueci o nome agora, assim, um lugar onde pega as informações por causa do corpo e tal. Não, por que você faz? Eu falava assim, porque eu acho que, quanto psicólogo, eu sou o acompanhante
desse processo de morte. Uhum. Então eu sou um certo anjo para acompanhar isso. Então eu fechava a porta da internação, vinha aquele tanto de gente ali, alguém falecendo, fechava, vinha aquele tanto de gente abraçando, meu pai também morreu, fica tranquilo, e eu, tá bom gente, dá um tempo para essa pessoa, então, isso eu tentava entender como relacionado a um certo tempo lógico, um tempo do sujeito, que eu não posso forçar, que não é a hora, que o que eu posso fazer é me colocar como esse outro que está ali junto, para permitir com que alguma coisa nova emerja. É aí que eu entendia, porque também eu não tinha toda essa elaboração de tempo lógico que eu tenho hoje, assim, eu acho que ela ainda é menor do que eu terei no futuro, assim. Então, o que eu tinha naquele momento, há 3, 4 anos atrás, eu fazia dessa forma.